Oi, pessoal, vamos falar aqui, voltar um pouquinho, sair um pouquinho do tema do coronavírus e quero mostrar para vocês, falar muito rapidamente de algumas publicações minhas mais antigas. Eu queria dar um foco que a gente ainda está em março, principalmente nas publicações sobre relações étnico-raciais. Eu estou falando mais de livros porque pela internet vocês podem achar meus artigos e também quero focar em publicações mais antigas, tá? Inclusive, depois eu estou evitando falar, inclusive, das minhas publicações neste momento sobre trabalho escravo, que eu quero deixar um pouco mais para frente, considerando o momento e tudo, mas quem sabe no próximo vídeo eu fale sobre trabalho escravo no Brasil contemporâneo. Mas é que, para quem não sabe, foi minha pesquisa de mestrado. Então eu queria falar de publicações étnico-raciais é, das quais eu participei. Principalmente, eu recomendo que vocês procurem na internet o artigo Oliveira Silveira na UNB, que relata um momento, a partir de um momento em que eu convidei o poeta Oliveira Silveira para estar na Universidade de Brasília, enquanto eu era gestora do sistema de cotas. Eu convidei em função do Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, que foi uma data que ele propôs ao movimento negro unificado, que se tornou uma data nacional sobre a consciência negra. O Oliveira, ele é um poeta afro-gaúcho, como ele se apresentava, e ele falava sempre dessa questão da consciência negra, e é interessante no artigo o que eu proponho é uma discussão sobre memória coletiva e políticas públicas. No caso do Dia da Consciência Negra, é relevante porque nós sabemos de onde, de quem desenvolveu essa ideia, quem ancorou a representação social da consciência negra na concepção de memória. Foi Oliveira, quando ele vai pesquisar o que já havia de dados sobre o Quilombo dos Palmares e a figura de Zumbi, e com esse trabalho, o Oliveira, ele conectou a ideia de consciência negra com a ideia de memória, de que nós não precisamos, enquanto pessoas negras, de referências brancas para falar da nossa própria negritude, de nossa história, de nossa formação. Isso foi importante porque quebrou aquele paradigma anterior que existia relacionado com a princesa Isabel, enquanto uma figura branca. Então, Zumbi dos Palmares surge como uma pessoa negra, né, enquanto um homem negro, uma referência para a consciência negra, importante de memória. Por isso que eu sempre digo, sem memória não temos consciência. E eu recomendo esse artigo, Oliveira Silveira na UNB. É um artigo científico da área de psicologia, em que eu falo de políticas públicas e memória coletiva. Também, que não é especificamente sobre questões étnico-raciais, mas engloba, porque é um artigo sobre diversidade, e que surgiu a partir do meu trabalho como gestora do sistema de cotas para negras e negros da Universidade de Brasília, que foi o artigo O Desafio da Convivência. O Desafio da Convivência, ele trabalha esse período que eu fui assessora de diversidade por escotistas da UNB e coordenei o Centro de Convivência Negra da universidade. Então, eu trago o conceito de diversidade a partir do olhar da área de gestão da diversidade, busco fazer um trabalho transdisciplinar nessa leitura e apresento práticas efetivas, que foi a implementação dessa política de diversidade focada nas relações étnico-raciais que nós fizemos na UNB. Só para falar de coisas mais antigas, eu acho mais difícil que vocês encontrem, mas é legal que vocês conheçam. Eu participei desse livro organizado pelo Celso Luiz Prudente, o Celso Prudente, nosso grande amigo, grande pensador, articulador mesmo do pensamento negro. Ele coordenou durante um bom tempo a Mostra Internacional do Cinema Negro. O Celso me convidou para participar desse livro, que se chama Cinema Negro, algumas contribuições reflexivas para a compreensão da questão afrodescendente na dinâmica sociocultural da imagem. Esse livro é legal, nós somos diferentes autores. Eu, na época, ainda estava com o meu nome antigo, né? E é interessante porque ele é de 2008, quando ele saiu, e aí tem essa contribuição. No meu caso, eu não sou especialista da área de cinema, eu trabalhei acerca da questão da imagem e como a imagem refletida enquanto fenômeno
social, psicossocial, atrelada à questão do cinema, do racismo, e eu fiz esse artigo, se chama Das Tripas Coração, Cinema Negro, Futebol e Samba, tá? O meu nome é antigo, é muito legal. E eu trabalho a questão da performance, o futebol, o samba é a reelaboração desses conceitos a partir da relação com o cinema. Das tripas coração, para quem não conhece, é um provérbio antigo de um esforço que a gente faz para poder superar as dificuldades, né? Por isso das tripas coração. Eu fiz depois outras contribuições em diferentes livros, e aí eu queria falar quando eu volto, né, aqui mais bem recente, do Pensamento por Mulheres Negras, de 2018, meu primeiro livro pela Nandiala, que foi organizado pela nossa irmã, a professora Joselina, a Joselina da Silva, da Rural. E nesse Pensamento por Mulheres Negras, nós somos um grupo de intelectuais negras que fizemos trabalhos sobre mulheres negras intelectuais. E eu falo da Sojourner Truth. No próximo vídeo eu vou me aprofundar sobre a Sojourner Truth, que foi uma mulher negra norte-americana do final do século que nasceu no final do século XVIII e viveu no começo do século XIX. Desculpa pela tosse, não é coronavírus. Recuperação da amidalite. E que eu falo sobre ela aqui, o pensamento dela, um pouquinho da vida da Sojourner. E aí, para quem conhece, né, eu faço a biografia dela. Sou biógrafa da Sojourner aqui no Brasil, nesse capítulo. E aqui, conectando, eu fui convidada... Outra tosse, gente, desculpa. Pela Nandiala, que é uma editora afrocentrada de Belo Horizonte, para falar sobre a Sojourner Eu traduzi os discursos da Sojourner, saiu em 2019, no ano passado. Eu Não Sou Uma Mulher, e outros discursos de Sojourner Truth. Eu traduzi os discursos que não são tão conhecidos da Sojourner para esse livreto, que é bem acessível, uma edição de bolso. Quem tiver interesse nas publicações da Nandiala, procura no Facebook da Nandiala, manda uma mensagem para a editora pedindo os exemplares. Então no próximo vídeo eu vou me lembrar de focar mais na Sojourner Truth, nessa mulher guerreira maravilhosa. Então, gente, é isso. No próximo eu falo mais sobre essas questões e quero aprofundar sobre a Sojourner, tá? Um beijo. Se cuidem, fiquem em casa.